Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciando aqui uma revisão do que já foi dado, até que o palestrante da noite consiga chegar, está com dificuldades. Então vamos fazer uma revisão. Como é que circulam as forças radiantes em nosso corpo? Nós sabemos que todos nós, quando vamos doar ou receber energias, nós precisamos fazer essas energias circular pelo nosso corpo, transferir para quem vai receber, e quem receber tem que circulá-las no seu corpo para que traga o quê? O resultado pretendido. Então, nós sabemos que este grande indivíduo aqui, esta grande figura chamada Jesus Cristo, que aqui esteve entre nós há 2000 anos, o espírito de mais alta hierarquia que já se reencarnou neste planeta, um espírito, como eu digo sempre, vou repetir mais uma vez, que há 5 bilhões e 600 milhões de anos, como diz a ciência, que existe a Terra, já era um espírito puro, e que se dignou a vir aqui, nesta selva complicada, que é de responsabilidade dele, para nos mostrar as sendas, os caminhos, para um dia retornar ao Pai, mediante os ensinamentos e os exemplos que ele nos deu. E esse grande mestre curava, fazendo a imposição das mãos, simplesmente transferindo as energias puras que circulavam em seus corpos, físico, perispiritual, mental, e que ele transmitia, substituía com o impulso dessas forças as moléculas malsãs por moléculas sãs. Conseguia curas instantâneas dependendo do paciente, curas um pouco mais longas, mas, enfim, sempre tinha êxito nos seus propósitos. O Cristo disse, conforme está previsto aqui em Mateus capítulo 9, versículo 22, quando aquela senhora que o tocou, que sofria de uma hemorragia há muito tempo, o Cristo sentiu, e ele disse: saiu virtude de mim. O que saiu do Cristo? Era uma pretensão ele falar, saiu virtude de mim? Não, o que saiu dele? Saiu energia. Ele percebeu esse espírito de tão alta hierarquia, ao ser tocado, e com o vigor, o ânimo, a vontade que a pessoa tinha, automaticamente sugou, puxou essas energias. E o Cristo próprio disse: saiu virtude de mim, e sabia quem era, a tal ponto que os apóstolos à sua volta, quando ele perguntou: alguém tocou em mim? Os apóstolos: mas como, mestre? No meio desta multidão que o cerca, como vamos saber alguém ou quem foi que lhe tocou? A própria pessoa chegou e falou, se apresentou, e ele disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Basta simplesmente nós nos aproximarmos do Cristo, basta simplesmente nós nos aproximarmos de Chico Xavier, enquanto estava aqui, ou de qualquer outro espírito elevado, que nós automaticamente seremos curados? Não. Tua fé te curou. Eu preciso querer ser curado. Eu preciso ir com muita vontade. Preciso transferir aquelas energias radiantes que circulam nas pessoas, para que elas sejam transferidas, como eu disse, para mim, para que circulem no meu corpo e corrijam os erros que porventura eu tenha, as dificuldades. Mas eu tenho que querer. Se eu não quiser,
não adianta eu me aproximar, que ele vai querer e não vai adiantar, eu não estou receptivo. Então, como nós sabemos, vamos relembrar, a constituição do ser humano, ele tem a alma, enquanto está encarnado, ou o espírito quando sai, mas como estamos falando do ser humano, então ele tem a alma, tem o corpo físico, os corpos sutis, que é o corpo mental, o corpo perispiritual ou perispírito, e dentro do perispírito nós temos o corpo vital, o corpo causal e o corpo astral. Bom, a alma, todos nós sabemos. Qual a origem da alma? É o espírito encarnado. Mas quem criou a alma? Ninguém tem dúvida, né? Só pode ser o Pai, só pode ser Deus. Em que momento? Perde-se nas dobras do tempo. Não temos a mínima ideia. Por que Deus criou a alma? Com que finalidade? Nos criou simples, sem nenhuma sabedoria, literalmente zerados. Não tínhamos conhecimento de nada. Para quê? Para que nós adentrássemos na matéria densa, pesada, grosseira, entrássemos por todas as possibilidades dela, iniciando por qual? Pelo reino mineral. Passamos pelo mineral, sentimos todos os momentos possíveis do mineral, as dilatações, contrações, fragmentações da matéria. Terminado esse período, quanto tempo? Um ciclo que pode ter sido milênios, não sabemos. Terminado esse ciclo mineral, fomos para o vegetal. No vegetal, passamos por todas as experiências possíveis, mas já éramos alma? Nós já éramos alma? No mineral, no vegetal agora, nós já éramos uma alma? Éramos ou não? Já tínhamos decisões, já pensávamos, já raciocinávamos, tínhamos pensamento contínuo? Não éramos ainda. Era um fragmento espiritual, coordenado, orientado por quem? Pelo espírito guardião ou anjo da guarda. Passamos então por todas as experiências possíveis do mineral. Fomos para o animal. Opa! Começamos a ter individualidade, começamos a andar, a nos deslocar, mas já tínhamos a independência? Ainda não. Ainda éramos coordenados pelos espíritos guardiães ou anjos da guarda. Terminado este período, aí fomos para o reino hominal. Neste momento, saindo do animal para o hominal, houve uma mudança. O nosso córtex cerebral frontal cresceu. Nós passamos a ter o livre arbítrio. Nós passamos a decidir o rumo das coisas. A partir daí, nós passamos a ser uma alma praticamente com a decisão do livre-arbítrio. Agora está nas nossas mãos. Então o nosso espírito guardião ou anjo da guarda se afastou? Não, ele está do nosso lado. Ele não toma mais a decisão. Ele somente nos inspira ou nos intui, para que nós evitemos as dificuldades. Mas a partir daí, dentro do reino hominal, nós passamos a decidir e coordenar a nossa evolução. Então, dentro do corpo físico, no momento em que nós estamos no reino no reino hominal, nós ainda teremos o reino angelical,
arcangelical, e depois estaremos junto a Deus. Só para vocês terem uma ideia, o quanto nós temos que caminhar. Imaginem o cachorrinho de vocês olhando para vocês e assim, se eu fosse, supomos, se eu fosse igual ao meu dono. A distância que tem deste cachorro para chegar até nós é a mesma que temos para chegar a Deus. Isso é Emmanuel que diz. Então estamos longe, muito longe. Isso implica que nós vamos ter que estudar, vamos ter que trabalhar muito, senão nós ainda vamos não só não elevar, mas também iremos para um outro reino, não que nós vamos retrogradar, nada disso. Iremos para um outro planeta, numa dificuldade terrível. Então, vamos trabalhar. Voltando então aqui ao objetivo da aula. Então nós temos o corpo físico, nesse estágio que nós estamos atualmente. Temos o corpo mental. O corpo mental é a origem de tudo que nós realmente temos hoje, tanto do nosso corpo físico quanto do nosso perispírito. Temos o corpo espiritual ou perispírito, que é a forma que dá esta forma que cada um de nós tem. Esta forma foi sendo construída nesse tempo todo em que nós passamos, no mineral, no vegetal, no animal, e estamos ainda hoje estadiando no hominal. E vamos continuar aperfeiçoando esse corpo espiritual ou perispírito. Ligado ao perispírito, em camadas, o que é que nós temos? Nós temos o corpo vital. Corpo vital ou ectoplasma. Para que serve o corpo vital ou ectoplasma? E aí, gente? Para que serve? Nossa, isso já foi dito. Não é novidade, nós estamos só rememorando. Para que serve? Para nos dar a possibilidade de interagir com a matéria. Ele que nos dá a possibilidade de dar movimentação na matéria. Sem o corpo vital, a matéria seria inerte. Não haveria movimentação. Como é que nós conseguimos o corpo vital? Na nossa vinda, no retorno, na reencarnação, nós programamos o que vamos fazer. Então nós temos uma quantidade de corpo vital. E se nós gastarmos? Gastarmos como? Com drogas? É reposto? Não. Se gastarmos com vícios? É reposto? Não. Se gastarmos futilmente? É reposto? Não. E se nós doarmos este fluido, se nós doarmos o corpo vital, fazendo o bem em prol de alguém, ele é reposto? Quanto mais nós doarmos, mais receberemos. Então veja, nós estamos aqui, temos voz, conversamos, estamos vivendo numa sociedade. Para quê? Para nos entendermos, nos auxiliarmos mutuamente. Por isso nós precisamos nos doar, nos auxiliar mutuamente. Se não fizermos isso, estaremos em caminho contrário ao que está previsto no universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. A todo momento nós temos o sol, à disposição do bom, do mal, nós temos o ar para respirar, nós temos a chuva, nós temos todas as possibilidades da existência corpórea pela qual nós estamos passando. Deus não corta essas possibilidades para ninguém. Mas quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por quê? Se nós, que não somos terráqueos, que estamos aqui de passagem, não aproveitarmos esses momentos para perceber que nós temos que
nos auxiliar mutuamente. Vamos chorar depois, gente. Além do corpo vital, nós temos o corpo causal. Como diz a doutora Marlene, eu vou repetir, é o tanque onde se lava a roupa suja, onde está tudo guardadinho, todas as coisas horrorosas que nós fizemos nas vidas passadas. Está ali, guardadinho. Mas tem jeito de limpar? Tem. Como? Renascendo e corrigindo as bobagens do passado. Não tem outra forma. E o corpo astral, que é o corpo que segura, voluma, que mantém tudo isso junto. E quando nós saímos, por exemplo, ao dormir, nós saímos com esse corpo astral. Gostaria de ouvir comentários, perguntas dos senhores. Estou fazendo um resumo bem rápido, porque eu nem imaginava que iríamos falar sobre isso hoje. Perguntas, comentários? Está tão bem explicado que não há necessidade de perguntas, salvo. Que bom. Então vamos em frente. Corpo mental. Então ele é o envoltório sutil da mente, a sede da alma, está aqui no quarto ventrículo, e é de onde, o local onde se originam os pensamentos. Como eu disse há pouco, é dele, do corpo mental, que se origina a criação do perispírito. Mas e o nosso perispírito de hoje? Quando eu desencarno, ele apaga, ele morre, some? O que vocês acham? Não, é com ele que eu vou me apresentar. É com ele que nós vamos nos reconhecer no mundo espiritual. Como eu disse, nós estamos construindo o perispírito há milhões de anos. E vamos continuar. Até um dia ele se tornar totalmente efêmero, sutil, totalmente. Dependendo do nosso nível evolutivo. Então, no corpo mental, é que nós temos a sede da alma, repetindo, e a origem dos pensamentos. Tudo origina no corpo mental. Onde é que ele está? Repetindo, está aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. Vamos, quarto ventrículo, aproximadamente aqui assim. O corpo perispiritual ou perispírito, como eu disse há pouco, é o molde do corpo físico. É a túnica eletromagnética, é o nosso cartão de visita. Matéria em outra faixa vibratória. Por que em outra faixa vibratória? Quem está enxergando um perispírito de um irmão desencarnado, que aqui tem uma quantidade bastante grande deles? Quem está enxergando neste momento? Nenhum de nós. Eu acredito que nenhum de nós. E por que não estamos enxergando? Por causa disso. Ó. É uma matéria em outra faixa vibratória. É uma matéria, como nós vimos já, aqui eu nem sei se está escrito ou não, na escala periódica dos elementos, aquém do hidrogênio e além do urânio. Então veja, é uma escala completamente diferente da nossa. As cargas, os elétrons e os fótons são completamente diferentes, não obedecem às mesmas leis nossas aqui. Por quê? Se obedecesse, nós estaríamos enxergando a todos eles. Subsiste, como eu falei há pouco, a nossa morte física e tem peso específico. Ué, mas tem peso o perispírito? Ué, para que vocês relembrem, o perispírito é a quintessência da matéria. Ele é feito daquilo que é mais nobre que existe na matéria. Então ele tem um peso. O peso do perispírito na Terra, de um ser humano, é o mesmo em Júpiter? Por que não? Por que não é? Porque o peso específico do
perispírito é diretamente proporcional à nossa evolução e ao mundo em que nós estamos encarnados. Se nós formos hoje para Júpiter, que é um mundo mais evoluído, primeiro, nós teríamos condições de ir? Não. Segundo, se nós tivéssemos condições, nós iríamos. Nós deixaríamos o nosso perispírito aqui, com os elementos que ele é composto aqui da matéria do planeta Terra, e ao chegar em Júpiter, com os elementos de lá, nós iríamos compor um novo perispírito. Então veja, de acordo com a nossa evolução. Nós vamos passar agora para o mundo de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal. Haverá alguma mudança no peso específico do perispírito? Por que vocês acham que vai haver uma mudança? Gostaria de ouvi-los. Vai ter uma evolução. Vai ter uma evolução? Os demais concordam? É isso? O que acontece na evolução? Vamos evoluir, vamos mudar de patamar, vamos ter que sempre colocar o bem na frente antes de pensar no mal. Então, automaticamente vai haver uma variação. Por quê? Espíritos contumazes no mal, espíritos que estão acostumados a fazer o mal, que gostam do mal, agem no mal, vão ter que juntar a matulinha, vamos embora. Um planeta primitivo, batizado atualmente de Quiron. Onde? Em algum lugar do universo. Como é esse planeta? Como foi a Terra há milhões e milhões de anos atrás. Então, o que sobrar? De acordo com os livros, os estudos, que deve ser 1/3 da humanidade, que vai estar em condição de manter o novo perispírito em termos de peso específico, um peso mais leve. E um dia nós teremos, todos nós, um peso específico muito diáfano, um peso quase imperceptível, até um dia não precisarmos mais do perispírito. Perguntas, comentários sobre o que foi dito? Pois não, João. Eu não sei se eu tenho esse e-mail, eu recebi essa semana esse e-mail. Vamos até falar aí do corpo, desse corpo vital aí, né? Eu recebi esse seu e-mail essa semana, dizendo que o espírito do Hitler, tá? Espírito do Hitler, Hitler. tá? Ele está enclausurado, se eu muito me engano, em Marte. Em Marte, acho que é um planeta que ainda também está em regeneração. Eu tenho esse e-mail, eu vou ver. Inclusive foi até uma conversa, teve com o Chico Xavier. Olha, não sei se você está... Não, eu confesso minha ignorância, eu não conheço. Perguntaram para ele sobre o espírito de Hitler. O próprio Chico Xavier disse que o espírito de Hitler está enclausurado há mais vai ficar lá 1000 anos no planeta Marte. Justamente para poder evoluir um pouco de toda essa desgraceira que ele fez aqui na Terra. Eu desconheço. Tem algum fundamento. Por que Marte? Porque Marte é um planeta equivalente ao nosso. Mas por que lá? Porque provavelmente os seus inimigos não estarão lá para não deixá-lo evoluir. Provavelmente. E o que o Mahatma Gandhi, ele está no Júpiter. Já veja que é um outro nível. Olha só, pra você ver, O nível é completamente diferente. Ele já está um pouco mais avançado. Bem mais avançado. Vai cair justamente naquilo que você falou. Quanto mais amor ele deu, mais mais ele evoluiu na frente. Exatamente. E mais o corpo sutil dele, mais foi... Vai ficando mais diáfano. Ele vai se elevando. É isso mesmo. Eu vou passar esse Por favor, se você puder, gostaria, eu desconheço, eu nunca vi isso. Dá isso. uma olhada para ver se tem... Tá, eu depois comento com o pessoal. Tá bom, valeu. Então vamos, nós estamos nos preparando para ver como é que circulam as energias em nosso corpo. Então vejamos, nós temos os chakras,
os chakras estão sediados no corpo físico. Onde? No perispírito. Quais são eles? Nós temos o coronário no alto da cabeça, temos o cerebral, temos o laríngeo, cerebral, laríngeo, temos o cardíaco, o esplênico na altura do baço, o gástrico e o genésio. Então veja, nós temos 7 centros de força. Quem coordena todos eles? Coronário, o alto da cabeça. Então vamos ver o seguinte: a interação espírito, perispírito e corpo. O perispírito, o corpo mental, ao pensar, ele tem que difundir tudo que, ao ter a origem dos pensamentos, que é no corpo mental, nós temos que fazer com que esse pensamento se difunda no universo. Então ele tem que se difundir e passa por onde? Do corpo mental, vai para o perispírito, corpo físico, e aí se espalha pelo universo. Mas e se não tivermos o corpo físico? Não tem pensamento? Lógico, independe, não tem nada a ver. A origem é no corpo mental. Então, do corpo mental ele pode ir direto também. O corpo mental, o perispírito, ele vai difundir, além da matéria mental, ele vai espalhar os sentimentos, as ideias. Por isso nós dissemos agora há pouco, no início, o perispírito é o nosso cartão de visita. O simples olhar para o perispírito, lá no mundo espiritual, nós já vamos saber. Puxa, olha, fulano é isso, fulano é aquilo. Será que nós faremos exatamente isto que eu fiz agora? Fulano é isso, fulano é aquilo? Não. Porque da mesma forma, estão olhando para mim, estão vendo a mesma coisa. Eu não tenho como colocar uma cabeleira, uma capa preta, pintar, fazer uma plástica para disfarçar. Não tem, não tem. Então, como é que eu vou apontar o dedo para alguém? Isso não existe. Porque da mesma forma que eu vejo nos outros, os outros veem as minhas imperfeições. Então, espalha sentimentos, ideias, as responsabilidades nossas, as tarefas que nós temos que fazer, os reflexos em função disso, que ocorrem em todos os órgãos do corpo físico, se difundem pelo perispírito, coordenado por quem? Pelo chakra coronário, que é o centro de força. Todos os efeitos decorrentes dos nossos pensamentos, que são bons ou maus, eles são fixados. Onde, meus amigos? No perispírito. Por que existe ovoide? Porque Deus é mau, chegou assim e falou assim: agora, esse aqui tem que ser um ovoide. Foi isso? Não, nada disso. Deus não tem nada com isso. Nós vamos lesando o perispírito. A cada rombo que nós fazemos, ele tem que se juntar de novo. E à medida que ele vai se juntando, ele vai ficando deformado, até se transformar no ovoide. Então está aqui, ó, os efeitos bons ou maus que nós mesmos jogamos para nós e para aqueles que estão ao nosso lado, depende de nós. Então nós é que ocasionamos tudo isso. Não existe ninguém, porque nós, seres humanos, somos grandes seres e vezeres, como se diz na gíria, de apontar o dedo. Não sou eu que fiz isso, foi o Leonil, foi o Luiz, foi o João. Nós sempre queremos nos esquivar, mas não tem como nos esquivar. Não tem. Então, o perispírito, corpo vital ou duplo etérico. O corpo vital ou duplo etérico, também é conhecido, nele circulam todas as forças que propiciam
o movimento da matéria. E onde é que ele circula? Está aqui, ó, nesse sistema hematopoético, ou seja, dentro do sangue, circula no sangue. O nosso fluido vital está ali, está circulando no sistema sanguíneo. E como é que nós fazemos, como é que nós, numa sessão de materialização, o que acontece para quem está doando fluido vital ou ectoplasma? O que acontece? O que acontece, meus amigos? O que acontece? O fluido vital tem que sair de lá. Se não sair, não tem materialização. E por que não tem mais materialização? Primeiro que a época dos fenômenos já passou. E segundo, que para uma sessão de materialização, há necessidade de uma unidade de pensamento. Há necessidade de uma preparação técnica do mundo espiritual, com bastante antecedência, a ponto de ionizar o ambiente, eliminar as bactérias. Não estamos falando que está no sistema hematopoético, ou seja, está circulando no sangue, ele sai pelos orifícios, pelas cavidades, sai. E se ele estiver no ambiente contaminado? Ele sai, tem que voltar. Senão, o médium doador morre. E se ele estiver no ambiente contaminado? O que vai acontecer? Vai trazer a contaminação para dentro. Como nós não estamos preparados, via de regra, por isso nós não temos normalmente sessão de materialização. É impossível, não tem mais chance hoje. Quando nós desencarnamos, o que acontece com o fluido vital, as forças radiantes, o corpo vital duplo etérico? O que acontece com ele? O que acontece com os vampiros? Os nossos irmãos do lado de lá que querem por toda forma continuar sentindo os prazeres da matéria. O que acontece? Mais que depressa morreu, eles vão lá tentar pegar esse fluido vital. Então nós ficamos relegados, jogados. Não, nós temos proteção. Mas nós estamos de fato pedindo a proteção? Estamos ligados a Deus? Se não estivermos, nós ficaremos meio à vontade aí, gente. Então muitos vampiros vão se aproximar. Mas quando nós estamos ligados a Deus, eles, os nossos benfeitores, automaticamente, o mais rápido possível, eles tentam manipular esses fluidos e dissolvê-los na natureza. Qualquer dúvida, ó, Livro dos Espíritos, do capítulo 4, tem um esclarecimento mais profundo. Corpo vital, continuando ainda, então não que ele centralize, mas a reposição de todo o sistema hematopoético, de toda a parte sanguínea, está centralizada no chakra esplênico, onde nós temos a defesa e a sustentação do nosso corpo físico. Quando nós não estamos bem fisicamente, quando nós não estamos assim, poucas forças, estamos sem vontade de nada, cansaço excessivo, de repente, por que será que acontece isso? Tem várias causas, mas via de regra, para o médium, por que ocorre isso? Exatamente neste chakra, não tivemos a
o cuidado suficiente para nos isolarmos, para estarmos prevenidos contra os ataques. O que acontece? Somos visitados continuamente por aqueles que pensam iguais a nós. Ou seja, quando deixamos de orar e vigiar, o que chega perto de nós serão aqueles companheiros ávidos para tirar o fluido vital da gente. Não acontece com vocês? Nunca ninguém sentiu um cansaço de repente? Nunca ninguém, depois de uma discussão, depois de vamos dizer, abriu a guarda, puxa, mas que cansaço, eu não me aguento. Está aí, gente. Nós abrimos a guarda, deixamos... Olha, simplesmente nós fazemos o seguinte: pode vir, vai, agora é a hora de vocês, vem, vem. Só isso que acontece. Como é que nós repomos o fluido, o corpo vital ou o duplo etérico? Nós repomos fazendo a inalação do fluido, no fluido cósmico universal. Lembremos-nos que 70% das nossas necessidades diárias nós obtemos no ar, no sol, no fluido cósmico universal. 30% é esse desespero para buscar comida, para complementar as nossas necessidades diárias. Então, vejam bem, nós inalamos do fluido cósmico, mas já inalamos direto como um fluido vital? Não, ele vem numa energia tal para ser transformada. Onde que ele se transforma? Na célula, na mitocôndria, ali que ele é transformado em fluido vital. Agora veja, quantos trilhões de células nós temos no corpo humano? Então, quantas operações dessas ocorrem diariamente? Então vejam, é tudo diminuto, pequenininho para dar algo grande. Então agora vejam a perfeição, a harmonia, o equilíbrio de tudo isso. E nós temos companheiros que dizem: Deus não existe, é Darwin, Bom, paciência, cada um de acordo com o seu tempo e o seu momento. Não adianta nós querermos mostrar a beleza se o indivíduo só vê coisa ruim, ou qualquer indivíduo. Então, ao seu tempo, pessoal. Perguntas, comentários? Nada? Então vamos em frente. Magnetizadores. Então esse Dupoté era um grande magnetizador. Ele se preocupava com os gestos. Olha, tem que ser um gesto assim, tá. Não, ele não tinha... Não se preocupava de jeito nenhum. O que era importante para ele? É o que está escrito aqui, meus amigos. Vontade de fazer o bem. Adianta muito eu ser o seguidor de uma planilha de passes, como existe em algumas casas espíritas, em que você tem que dar 2 para cá, 3 para lá, 5 para cima, 4 para baixo, não sei o quê. Mas no momento em que eu estou fazendo isso, o meu pensamento está assim: puxa vida, eu preciso me encontrar com aquele cara, vou dar um golpe nele, Esse passe está servindo para alguma coisa? Tá, para atrapalhar os outros. Está atrapalhando aqueles companheiros do mundo espiritual que ali estão tentando ajudar a todos. Então eles vão ter que pegar um fluido, pegar um ectoplasma e te isolar para você não interferir em toda a sessão. Então, a vontade é importantíssima, a vontade de fazer o bem. Emmanuel, maior confiança. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na aplicação. Vou repetir: dispensando qualquer contato físico na aplicação.
E não adianta, eu vou tomar um passe com o Maida, porque o Maida faz um vento. Isso não serve para nada, gente. É um passe assim bem forte. Forte, a vontade sincera de ajudar. Aí é forte. Mas o gesto não quer dizer nada. Mesmo porque quando se dá o passe, quem está dirigindo as forças que nós estamos cedendo, quem está realmente, está ligado? Quem está normalmente orientando o encaminhamento daquelas forças é o espírito, é a união espiritual que está conduzindo. Às vezes você está, maneira de dizer, dando um passe no sentido do coração da pessoa e a necessidade é no joelho. Está mandando, Nós não sabemos aonde é. Então, nós temos que estar ali com o coração, com a vontade firme e sincera de ajudar, doar o ectoplasma necessário. Eles, companheiros do mundo espiritual, os dirigentes, eles é que vão direcionar. Nós não temos noção. Quantos de nós aqui, na maioria das vezes, recebemos passes, recebemos curas que nós nem imaginamos. Basta ver a literatura espírita, André Luiz, tem os passes aí que tiram a gente praticamente quase que de uma desencarnação iminente, e nós nem temos noção. Então vejam, nós quando viemos para ajudar ou para receber, temos que vir com o coração aberto, com a vontade firme e sincera de ajudar e de receber. Mulher, tua fé te curou, como disse o Cristo, senão não adianta. Consolador, questão 99, está aqui, ó. Quem tiver dúvida, pode recorrer ao livro de Emmanuel. Está aqui, olha, continua, nos domínios da mediunidade. Os gestos não importam, o que importa é o fluido humano espiritual que nós emanamos. Aqui, ó, que eu falei há pouco. A equipe do além é quem canaliza os fluidos. Não vamos imaginar que eu venho. Nós temos que estar ali com muita vontade. Doemos o fluido vital. Eles sabem como fazer, como aplicar. Como se doa? Não importa o gesto. Não importa o gesto, a experiência, movimentos longitudinais a partir da cabeça. Por que esses movimentos? Porque também se de repente a gente ficar lá, vamos dar um passe, parado. Eu levei uma pancada no braço hoje, mas está doendo, ai, não aguento. Então, pelo menos, é uma forma de nós termos um movimento regular. E as pessoas que vêm receber também não ficar preocupadas. Mas ali dá um passe assim, o outro dá um passe assim. Qual que é o verdadeiro? O verdadeiro é o coração, é a vontade de receber, como nós falamos até há pouco. Temos que querer receber e temos que querer doar. Senão não vai haver condição nem de cura, não vai haver condição de nada se realizar ali. A força passa por nós, os domínios da mediunidade, capítulo 17. Somos simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação vem do alto. Na verdade, somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá de produção de energia e luz. Então nós simplesmente doamos aquilo que recebemos. O próprio Cristo deixou claro, quanto mais doarmos, mais receberemos. Então vamos doar para o bem, sempre. Como circulam as forças? Tem que haver uma adesão do passista, o corpo mental, centro coronário, lá no diencéfalo, fala no citoplasma, sangue e fluido, tudo tem que estar conectado. A adesão do passista, meus amigos.
da vontade do passista. Não adianta nós estarmos lá dentro e cada um com pensamento na rua, no trabalho, nas dívidas, nas dificuldades. Quando entrarmos na casa espírita, deixemos os problemas lá fora. Pelo menos por uma hora e meia, que o tempo que ficarmos aqui, vamos nos conectar a Deus. Vamos nos ligar a Ele. Os domínios da mediunidade, Aulus, no capítulo 17, diz o seguinte: circula primeiro na cabeça dos médiuns passistas a nossa doação. Não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então vejam, se nós, sem a ideia, sem estarmos ali com a boa vontade, o médium não conseguirá ligação com os espíritos amigos que estão ali para nos ajudar. Então, a adesão da vontade do médium é fundamental. Recebe o influxo, adere ao serviço de doação e o pensamento dirige-se ao alto. Consentimento por parte do passista. Ele tem que querer, tem que dar, tem que doar. E para nós encerrarmos, os espíritos, diz Kardec na Gênesis capítulo 14, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases aqui, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão representa para nós. Então eles pegam esses fluidos e dirigem só com o pensamento e com a vontade. Não vão lá com as mãos, como nós vemos aqui, e coloca no joelho, coloca no fígado, no coração, no pulmão. Não, com os pensamentos. Então o perispírito, o corpo mental, produz os pensamentos para que nós tenhamos vontade de receber. O centro coronário recolhe os pensamentos. Todos os outros centros passam a funcionar sob a orientação do coronário, ligado ao cérebro e à glândula pineal. Então todo o circuito entra em ressonância. Depende disso estar harmonicamente em equilíbrio. Se não estiver, como eu disse também, nós vamos ter que, lógico que eu digo, o mundo espiritual, isolar esse que está atrapalhando. Era isso que a gente tinha como meta passar para vocês. Alguma pergunta, algum comentário?